Juízes 18. Naqueles dias não havia rei em Israel. E naqueles dias a tribo dos danitas buscava para si herança para habitar, porque até aquele dia não lhe tinha caído a sua herança entre as tribos de Israel. Enviaram, pois, os filhos de Dan da sua tribo 5 homens, da sua linhagem, homens valorosos, de Zorá e de Estaol, para espiarem a terra e a reconhecerem. E disseram-lhes: Ide, reconhecei a terra. Foram estes à região montanhosa de Efraim, até a casa de Mica, e passaram ali a noite. Estando eles junto à casa de Mica, reconheceram a voz do moço levita, e dirigindo-se para lá, lhe disseram: Quem te trouxe aqui? E que fazes tu aqui? E que é que tens aqui? Ele lhes respondeu: Assim e assim me fez Mica, e me assalariou, e eu lhe sirvo de sacerdote. Então lhe disseram: Consulta a Deus, para que saibamos se será próspero o caminho que seguimos. Respondeu-lhes o sacerdote: Ide em paz, perante o Senhor está o caminho que seguis. Foram-se, pois, os 5 homens, e chegaram a Laís, e viram que o povo que havia nela estava seguro, segundo o costume dos sidônios, quieto e confiado, e que não havia naquela terra falta de coisa alguma, e que era rica, e estava longe dos sidônios, e não tinha relações com ninguém. Então voltaram a seus irmãos, a Zorá e a Estaol, que lhes perguntaram: Que dizeis vós? Responderam: Levantai-vos, e subamos contra eles, porque examinamos a terra, e eis que é muito boa, e vós estáis quietos. Não sejais preguiçosos em irdes apoderar-vos da terra. Quando lá fordes, chegareis a um povo confiado, e a terra é muito espaçosa, pois Deus vos a entregou na mão. É um lugar onde não falta coisa alguma que há na terra. Então partiram dali, da tribo dos danitas, de Zorá e de Estaol, 600 homens, cingidos de armas de guerra. Foram e acamparam-se em Quiriate-Jearim, em Judá, pelo que chamaram a este lugar Maanedã, até ao dia de hoje. Eis que está ao ocidente de Quiriate-Jearim. Dali passaram a região montanhosa de Efraim e chegaram à casa de Mica. Então os 5 homens que haviam ido espiar a terra de Laís disseram a seus irmãos: Sabeis vós que nestas casas há um éfode, e terafins, e uma imagem de escultura, e uma de fundição. Vede, pois, agora o que haveis de fazer. Chegando-se eles para lá, entraram na casa do moço levita, que era em casa de Mica, e o saudaram em paz. E os 600 homens, cingidos de suas armas de guerra, que eram dos filhos de Dan, se puseram à entrada da porta. Subindo, pois, os 5 homens que haviam ido espiar a terra, entraram ali e tomaram a imagem de escultura, e o éfode, e os terafins, e a imagem de fundição. E o sacerdote estava à entrada da porta, com os 600 homens cingidos de armas de guerra. Entrando eles na casa de Mica, tomaram a imagem de escultura, o éfode, os terafins, e a imagem de fundição. Perguntou-lhes o sacerdote: Que estáis fazendo? Responderam-lhe eles: Cala-te, põe a mão sobre a boca, e vem conosco, e sê-nos por pai e sacerdote. Que te é melhor, ser sacerdote da casa de um só homem, ou de uma tribo e de uma família em Israel? Então se alegrou o coração do sacerdote, e tomou o éfode e os terafins, e a imagem de escultura, e se meteu entre o povo. Tornaram, pois, e se foram, e puseram os pequeninos, e o gado, e a bagagem diante de si. Já se haviam distanciado da casa de Mica, quando os homens que estavam nas casas próximas à casa de Mica se congregaram, e alcançaram os filhos de Dan. Chamaram aos filhos de Dan. Estes viraram o rosto e disseram a Mica: Que tens que com tanta gente vieste? Respondeu ele: Tomastes os meus deuses que fiz, e o sacerdote, e partistes. E que mais me fica? Como, pois, me dizeis, que tens? Mas os filhos de Dan lhe disseram: Não faças ouvir a tua voz entre nós, para que porventura não se lancem sobre vós homens de ânimo amargoso, e tu percas a tua vida e a vida dos da tua casa. Foram-se, pois, os filhos de Dan pelo seu caminho.
E Mica, vendo que eram mais fortes do que ele, voltou para sua casa. Tomaram, pois, o que Mica fizera, e o sacerdote que tivera, e chegaram a Laís, a um povo quieto e confiado, e os feriram ao fio da espada, e puseram fogo à cidade. E ninguém houve que o livrasse, porquanto estava longe de Sidom, e não tinha relações com ninguém. A cidade estava no vale que há junto a Bet-Reobe. Reedificaram a cidade e habitaram nela. E chamaram a cidade Dan, segundo o nome de Dan, seu pai, que nascera a Israel. Era, porém, antes o nome da cidade, Laís. Os filhos de Dan levantaram para si a imagem de escultura. E Jonatas, filho de Gerson, filho de Manassés, ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo dos Danitas, até ao dia do cativeiro da terra. Assim, estabeleceram para si a imagem de escultura que fizera Mica, por todos os dias em que a casa de Deus esteve em Siló.